Ricardo. Nós, nessa semana, estaremos com o segundo módulo, né? Segunda aula do módulo, né? Desse mês de julho, que é biologia, né? Inicialmente a gente vai falar sobre ecologia, depois a gente muda de tema, né? Esse módulo é de 5 semanas. E também hoje passarei os exercícios lá no aplicativo, né? Disponibilizarei esses slides aqui que a gente vai mostrar no aplicativo também, tá? E é importante que vocês façam esses exercícios, que será solicitado em algum momento, tá? Com comprovação de tarefas de vocês, tá? Podendo ser até uma avaliação, não sei ainda. Então, nós daremos continuidade falando aqui sobre ecologia, né? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as relações entre os seres vivos, né? Como é a integração entre eles, o tipo de relação que existe entre eles, os tipos, né? Na verdade. Então, a gente vai falar sobre as relações intraespecíficas e as interespecíficas, tá ok? Eu vou agora para trás das câmeras para comandar o slide ali e vou disponibilizar a visão do slide aqui na televisão para tentar fazer com que vocês entendam melhor, para a gente ser mais claro possível, tá? Dentro da matéria aí. Um grande abraço a todos, vamos lá. Então aqui, estou ajustando aqui, ecologia, as relações ecológicas, nós temos dois tipos, né? Que são as relações intraespecíficas e as interespecíficas. Essas foram citadas inclusive na primeira aula, né? Onde a gente frisou os termos, os conceitos, né? Que utilizaremos nesse módulo. Então, as relações intraespecíficas, elas também chamadas de homotípicas, são as relações estabelecidas entre indivíduos da mesma espécie, tá? Quando a gente tem, por exemplo, as relações entre os seres humanos, né, entre os leões, entre os, né, os peixes, né? Então, essas relações intraespecíficas são as relações que ocorrem entre os seres da mesma espécie. E as interespecíficas, obviamente, né? Se as intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, as interespecíficas serão de indivíduos de espécies diferentes, tá? Elas também são chamadas de heterotípicas, tá ok? Sendo que dentro dessas aí, nós podemos ter tipos diferentes de relações, tá? Dentro das intraespecíficas, nós temos algumas diferenças, alguns tipos diferentes de relação, e nas interespecíficas também. Hoje nós estudaremos as intraespecíficas. As interespecíficas ficarão para a próxima aula, tá ok? Então vamos lá. As relações intraespecíficas podem ser classificadas em harmônicas e desarmônicas, tá? Faltou uma definição, né? De harmônica e desarmônica. A gente tem aí na nossa apostila, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos a nossa apostila aqui. As relações harmônicas, relações entre indivíduos em que pelo menos um é beneficiado sem causar prejuízo ao outro.
Mas principalmente relações harmônicas são relações em que ocorrem, o que é algo harmônico? É que ocorre de forma benéfica, né? De forma tranquila, de forma suave, né? E as desarmônicas de forma geral falando, tá, pessoal? Relações entre indivíduos em que pelo menos um é prejudicado. Então nós temos aqui relações em que pelo menos um é prejudicado. Por exemplo, relações onde se tem um ambiente mais conturbado, mais desarmonioso. O que é algo desarmonioso? Algo confuso, algo onde se tem uma certa agitação, se tem uma certa repulsa de um outro ser vivo. Tá? Então, um desses vai sair prejudicado, né? Devido a essa relação desarmônica entre eles. Tá bom? Então, aqui, classificando as intraespecíficas, elas podem ser harmônicas e desarmônicas, como eu havia falado anteriormente. Sendo que as harmônicas elas são divididas em duas. Colônia, ela pode ser relação em colônia ou em sociedade. E já as desarmônicas podem ser através de canibalismo ou competição. Tá? Então a gente vai ver esses 4 tipos aí, nessa aula de hoje ainda, tá? E já as interespecíficas são mais complexas, né? Porque existem muitos seres, né, que é muito mais fácil você se adaptar. Cada um ser vivo de uma determinada espécie se adaptar no meio onde todos os outros são da mesma espécie dele do que numa espécie diferente, né? Então, por isso que as interespecíficas são mais complicadas, são mais amplas, né? Tem maior diversidade, vamos dizer assim. Então, as harmônicas. Ah, tá. E dentro das interespecíficas nós temos também as harmônicas e as desarmônicas, ok? Deixa eu ver aqui melhorando. Dentro das harmônicas nós temos o comensalismo, inquilinismo, mutualismo e protocooperação. Já as desarmônicas temos amensalismo, competição, herbivoria, predatismo, parasitismo, endoparasita e ectoparasita. Tá? Essas interespecíficas, nós veremos somente na aula que vem. Tá bom? Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nas intraespecíficas, né? Relações harmônicas, né? Colônia, agrupamento de indivíduos da mesma espécie. Nesse tipo de interação, pode haver divisão de trabalho se houver indivíduos com diferenciação corporal, polimorfos, ou se uma relação entre indivíduos semelhantes, isomorfos, que se unem para proteção, defesa ou facilidade na obtenção de alimentos. Ou seja, na verdade, quando eles vivem em colônia, eles estão unidos ali, né? Para protegerem uns aos outros, né? Para se defenderem, um defender o outro, e também para conseguirem com mais facilidade a busca de alimentos. Né? Conseguirem a busca não, conseguirem os alimentos, né? Terem mais sucesso na busca dos alimentos deles. Né? Aí tem aqui alguns exemplos, né? Serenterado, conhecido como caravela portuguesa, sinceramente eu não conheço, tá? As algas e corais. Alguns exemplos aqui, trouxe até algumas figuras aqui. Essa primeira aqui, que é a tal da caravela, né? Parece ser um ser somente, mas na verdade é uma colônia, né? Eles têm vários indivíduozinhos aqui dentro, né? As algas, tá vendo? Que vão se proliferando e vivem em colônia, formam uma colônia gigante, né? E os corais, né? Que são muito bonitos, né? Principalmente os corais no
fundo do mar são lindos, né? Coloridos, diferentes. Tá vendo? E as relações em sociedade. Associação entre indivíduos da mesma espécie formando uma cooperativa organizada. Os indivíduos que constituem colônias são chamados de indivíduos sociais. E essa relação não liga os indivíduos automaticamente, mas sim enquanto uma cooperativa de trabalho. Dentro da sociedade, a divisão de trabalho e uma rígida hierarquia a ser seguida. Então, quando eles vivem em sociedade, existe uma organização, né? Uma organização para um bom funcionamento de toda a sociedade, de todo o conjunto de seres vivos dessa tal espécie, né? Por exemplo, temos aqui as formigas, as abelhas e os cupins. Nós temos por exemplo, as formigas, nós sabemos que elas são muito organizadas nas suas tarefas. Existe uma hierarquia, as abelhas também, os cupins, tá? Existe lá o chefe, né? As abelhas, por exemplo, tem a abelha rainha, né? E tem as abelhas operárias, né? A abelha rainha é como se fosse a chefe, né? do enxame, né? E também temos o zangão, né? Que no caso é um reprodutor, né? E aí as abelhas rainhas são como se fossem chefes operários para fazer as tarefas pesadas, vamos dizer assim, de construção, de tudo, né? Assim como os cupins, né? Também tem esse mesmo formato de sociedade, tá? Aqui algumas figuras que exemplificam melhor isso. Nós temos aqui, na primeira coluna, né? As duas da primeira coluna, temos um formigueiro gigante aqui, né? Onde as formigas daquele tamanhozinho conseguem formar formigueiros tão grandes, né? E aqui ele executando uma tarefa, né? Três formiguinhas aqui, cada uma carregando um pedaço de folha gigante, muito maior do que elas, né? Executando suas tarefas, né? Aqui nós temos as abelhas, né? Produzindo mel ali, né? Na verdade aqui, essa maior seria a abelha rainha, a menorzinha aqui seria uma operária, uma abelha operária, e esse outro aqui, por último, seria o zangão, que se fala, né? Que é o reprodutor, né? Aí aqui nós temos os cupins também, né? Que são muito organizados e são capazes de fazer estragos gigantescos também, né? Estragos em madeira, né? Até afetam estruturas, né? De casas e tal, que contém madeira, né? Principalmente. E eles tão pequenos também conseguem fazer coisas muito organizadamente, né? Tem esse mesmo princípio, né? Do chefe, né? Hierárquico, né? Princípio hierárquico. Aqui nós temos aqui um caminho, né? De cupins, onde mostra a organização deles, né? Todos seguindo praticamente em fila ali. E aqui uma casa, né? Como se fosse uma casa de cupins, olha só o tamanho dela. Muito grande, né? É inacreditável, mas acontece mesmo. E aí a gente falou disso nas relações harmônicas, onde todo mundo vive em harmonia, né? Vive tranquilo. E aqui nós temos as desarmônicas, que são o canibalismo mesmo e a competição. O canibalismo é quando acontece de um indivíduo se alimentar de um outro da mesma espécie dele, né? Existem algumas espécies aí que após o acasalamento a fêmea mata o macho, não tem? Peixes, né? Uns comem os outros, né? Algumas outras espécies também acontece isso, né? Então aqui, canibalismo, relação em que um indivíduo se alimenta de outro
da mesma espécie. Geralmente, esse tipo de relação está envolvido no controle da população em períodos de pouco alimento, em situação sexual, quando o indivíduo se alimenta do outro após o acasalamento, ou em situação de desequilíbrio hormonal e estresse, como as fêmeas de cães que comem os seus filhotes. Então, na verdade, isso acontece principalmente com animais que, às vezes, eles estão com muita fome, não tem o que comer, só tem um outro indivíduo ali da mesma espécie. Ele não pensa duas vezes, né? Ele é o instinto dele não ter fome, né? É instintivo, né? Então, e também no mesmo caso da relação, da situação sexual, né? Da relação sexual, as fêmeas que matam os machos após o acasalamento, né? É uma coisa que não é por maldade delas, é por questão do instinto deles. É esse, né? A natureza é assim, tá? Exemplos aí, nós temos o louva-a-Deus e algumas espécies de aranhas, né? Aqui no caso o louva-a-Deus, a fêmea comendo o macho aqui, né? E as aranhas aqui eu não consegui definir muito bem essa figura. Procurei, mas não vi nada tão nítido assim não. Não posso nem dizer se é isso que está ocorrendo aqui, mas a gente sabe que as aranhas, algumas aranhas têm essa característica, né? De após o acasalamento matar o macho, né? Comer o macho. Competição. Competição está muito mais relacionado a, a luta de cada ser vivo pelo seu espaço, né, pelo seu alimento também, e também, muitas vezes, pelo seu parceiro sexual, né? Você vê que até os animais brigam pelos seus parceiros sexuais. Competição. Relação comum, principalmente em espécies territorialistas. Nesse tipo de relação, a disputa entre indivíduos da mesma espécie pelos recursos oferecidos pelo ecossistema, como território, alimentos e parceiro para acasalamentos. Então, está muito ligado, a competição está muito ligada a isso, a território, alimentos e os parceiros, né? Ou seja, muitos têm ali o seu território, né? Eles só se tornam perigosos de repente no momento em que o seu território é invadido, né? Ou quando o seu alimento é retirado, né? Quando a gente está, algum animal está se alimentando, nós nunca devemos interromper, né? Nunca devemos chegar perto, né? Seja ele qual for, porque o que acontece? Há a chance dele se virar contra nós, né? E parceiros para acasalamento, né? Essa coisa de manter ali, né, o parceiro próximo, né, no caso, né. Os exemplos aqui nós temos os galos e os felinos. Então aqui nós temos algum exemplo, os leões, né, nós temos as zebras aqui, ó. Os ursos brigando aqui. E aqui o galo não está brigando, mas é só para mostrar a figura do galo aqui mesmo, tá ok? Bom, gente, então aqui encerramos a nossa aula de hoje, tá? E vou lançar os exercícios e esses slides lá na apostila também, tá ok? Um grande abraço a todos. Na semana que vem nós continuaremos aqui falando das interespecíficas. Espero que tenha sido claro. Qualquer coisa vocês revejam os vídeos, né? Qualquer dúvida podem me procurar pelo aplicativo, tá? Estaremos sempre à disposição para poder ajudá-los. Um grande abraço a todos. Até semana que vem.